Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje mais um dia, um dia para se pensar, para parar e pensar. Mas para aqueles que estão buscando ao Senhor e sabem que o mundo está dando voltas e o mundo está se preparando para dois grandes eventos, né? Nós sabemos, nós temos a direção do Pai. Então, para nós é um dia mais que vencedor. Para eles é um dia que a destruição vai se perpetrar. Hoje, dia 26 de julho de 2024, 21 horas e 14 minutos. Estou um minuto adiantada do que eu falei, né? É Aline, né? É Linete, mas é Aline Leite, mas é Aline, não é isso? Acho que é isso. Irmãos, prestem bastante atenção. O que foi feito hoje aí, né? O mundo hoje está festejando a tal da Olimpíada, que nada mais é que um culto. É um culto às entidades malignas. Shalom, Viviane. O culto às entidades malignas. Shalom, Andréia. Um culto a tudo aquilo que é mais desprezível. Então, não esqueci. Faz tempo que eu não te vejo aqui. E nós estamos vendo aí, nós estamos vendo aí a coisa complicando. Shalom, Adriana, paz do Senhor, minha irmã. A coisa vai complicar. Pode aguardar aí o que vem vindo não é brincadeira. Mas o que eu fico mais impressionada é que hoje eu voltei lá naquele rabino, né, de ontem, que eu falei de ontem, o Armílios, né, Armílios e o seu, como é que chama? Deixa eu ver aqui que eu anotei tudo de novo. O Armílios e o seu, ô Senhor, que cabeça, e o Golem, né? O Golem, Shalom, Arlinda. Boa noite, Paula. E tudo que ele falou na live, que ele fez essa live a semana passada, tá? Ele fez essa live a semana passada. Irmãos, tudo que ele falou na live que eu ouvi hoje à tarde, que eu anotei para trazer aqui, tudo tá aí. Tá tudo aí o que aconteceu hoje. E eu, se fosse vocês, depois que terminar aqui, se vocês quiserem, não sei, mas o Dr. Alex fez uma live no canal dele no YouTube, que eu não deixaria de ver. Entra lá no canal do Dr. Alex Alves e veja a live dele, são 45 minutos e ele está colocando a boca no trombone mesmo, ele está denunciando que está aí. Irmãos, o que foi feito hoje na França foi um assinte a Deus. Foi uma blasfêmia ao Espírito Santo de Deus. Eles ali declararam guerra ao Criador. A França, ela já declara guerra ao Criador já faz tempo, tá? Já faz muito tempo que ela declara guerra ao Criador. Mas hoje ela colocou para fora tudo que eles têm de mais maléfico dentro deles. Usaram coisas terríveis que estão debaixo do pano. Primeiro, eu não assisti tudo, assisti só algumas cenas, tá? Alguma coisa. Então eu vou falar só do que eu vi. Eles fizeram um desenho com os Minions, né? Eu não sei se vocês sabem o que são os Minions de verdade. Vocês sabem o que são os Minions? Põe aí para mim se vocês sabem o que significa os Minions, o que representa os Minions. Ponham aí para mim se vocês sabem. Se vocês souberem, eu nem vou falar, não vou perder o tempo, não vou vocês fazerem perder tempo para uma coisa que vocês sabem. Vocês sabem o que representa os Minions? A Viviane diz que não sei. A Aline também diz que não sei. Então tá. Pois é. Então presta bastante atenção no que eu vou falar para vocês. Os Minions, eu tinha as fotos, gente. Eu tinha o duro de o celular às vezes ser pequeno é isso. Você não dá para guardar todas as fotos. Mas presta atenção. Os Minions é a representação das crianças no campo de concentração.
Hitler fazia experiências colocando gás naquelas máscaras. Vocês não viram que tem máscara com um olho só, tem máscara com dois, até me parece, não tenho certeza, mas até 3 olhos. Eles tinham roupas, a roupa dos Minions é a roupa que eles usavam para fazer experimentos de gases tóxicos nas crianças. Tá entendendo? Presta bastante atenção no que eu tô falando. Ali é uma mensagem. Ali é uma mensagem. Quando você vê um desenho, o que eu fico mais chocada é que tem crente que faz post com Minion. Boa noite, Maris. Tem crente que faz post da Bíblia com Minion. Eu fico apavorada quando eu vejo um negócio desse. Presta atenção, aquilo ali é um recado que as crianças é o alvo deles, eles vão acabar com as crianças. Vocês estão lembrados uma capa da Economist que tem o casal sentado no sofá e uma criança toda de máscara, ou a criança estava sem máscara? Não, o casal estava de máscara e a criança sem máscara. Estão lembrados disso? Pois é, presta bastante atenção. Aquilo ali é uma mensagem. Eles vão atacar as crianças. Aliás, já estão atacando as crianças. Exatamente, Arina, está tudo exposto. Tudo exposto. Irmãos, prestem bastante atenção. A situação é séria. É hora de colocar as nossas vidas diante da presença do Pai. Eles estão falando, a mensagem é essa. É a criança com capacete de guerra, exatamente, exatamente. Prestem atenção, irmãos. As crianças, os Minions representam as crianças mortas na Segunda Guerra Mundial. Boa noite, pastoração. Seja bem-vinda, minha irmã. Prestem atenção, ali é uma mensagem. É uma mensagem que eles vão atacar as crianças. Outra mensagem que eu vi foi aquele baile, né, que eles estão dançando e tem uma criança lá no meio. Cheio de homens vestidos de, né, se insinuando como mulheres, né? O cavaleiro branco, né? O cavaleiro branco. Irmãos, nós estamos aí de cara com o gol, né? Não gosto dessa palavra, porque essa palavra é maligna também, mas nós estamos de cara com aquele negocinho que ele chuta a bola para dentro. Tá bom? Paz do Senhor, Joelma. Shalom, Luciana. Entendeu? Agora é hora, segurem seus filhos. Orem com seus filhos. Abençoem seus filhos, ensinem a palavra para os seus filhos. Nós não temos muito tempo. Presta atenção. Vocês vão ver o que vai acontecer na Europa. A Europa vai ser aniquilada praticamente. Irmãos, eu estava hoje na live daquele rabino outra vez, que ele fala sobre o Armílios, né? Lembra que eu falei ontem? Até hoje eu tive uma conversa com a Arlinda sobre isso daí, que a Arlinda tem um conhecimento profundo de coisas assim, sobre essas coisas de, como é que fala? Cabalístico e tudo mais, né? Então, presta atenção no que eu vou passar para você aqui, o que ele falou nessa live que eu ouvi hoje, tá? Qual é a estratégia? Boa noite, Simone. Qual é a estratégia de Armílios e o seu golem? Lembra que eu falei ontem? Que Armílios, né? Armílios é o anticristo, tá? Isso já está definido no Talmud do século XVI. Parece que antes do Trump vai assumir, parece que sim, a Kamala, né? Parece que sim. Aquela mulher é altamente satânica, entendeu? Shalom, Leninha. Altamente satânica. Então vamos lá, presta atenção. O Armílios, ele nada mais é que na literatura talmúdica do século XVI, ele é o Messias deles, tá? Que esse rabino que escreveu esse Talmud do século XVI, ele manipulando as palavras, como a Arlinda falou para mim hoje, eles fazem, Arlinda, você tá aí? Como é que é o nome que eles fazem com as palavras que você falou para mim hoje, minha irmã?
Aí não lembro agora o nome. Se você puder colocar aí para mim. Eles fazem, das palavras, eles fazem suscitar demônios, como Salomão fazia, tá? Não pense, irmãos, que Salomão era santo, não, tá? Salomão foi uma perdição para o povo de Israel, sabe? Salomão foi uma perdição para o povo de Israel. Conjurações, obrigado, minha irmã. Eles fazem conjurações das palavras, presta bastante atenção. E essa conjuração nesse hebraico enoquiano, presta atenção, eles suscitam demônios. E esse rabino suscitou um golem, boa noite, Alberto, um golem, que é uma criatura animada, presta atenção, criada por algo inanimado. Quer dizer, é uma criação maligna para um contexto nefasto. Lembra que eu falei ontem? Quem não escutou a live de ontem, escute a live de ontem. E escute, que aquela live está preciosa de informação. Se eu for repetir tudo, eu não termino hoje aqui. Então, escuta a live de ontem para você entender o que eu estou falando aqui hoje. Armílio, ele enfrenta um obstáculo muito grande. Presta atenção. Para nós, ele é chamado de anti-messias. Mas para os cabalistas, não, ele é o Messias. E qual é o obstáculo enorme que ele está encontrando? É a cultura judaico-cristã. Aí você fala assim, mas irmã, você não está falando que o judeu lá falou, fez o Talmud e tudo mais? Não, sim, mas existem dois tipos de judeu. Existe o judeu verdadeiro, que segue a Torá, que eles se chamam caraítas, e existe o falso judeu, que é aquele que se debandou para as hostes, para os lados de Salomão. Salomão, irmãos, ele é o precursor da maçonaria. Salomão casou com aquele monte de mulher, você sabe para quê? Para ter acesso a todas as artes de bruxaria. A primeira arte de bruxaria que ele teve acesso foi os 72 demônios. E ele pegou, exatamente, serve ao oculto. Obrigada, vai me ajudando aí, linda. Ele, como é que diz? Ele pegou através do livro dos mortos que ele adquiriu casando-se com a filha do faraó. Ele não gostava. Você acha que um homem que tem 1000 mulheres só tem 4 filhos? É impossível. Um homem com 1000 mulheres só ter 4 filhos. Cadê o resto dos filhos? Tá entendendo? Então, esse rabino, que com certeza mexeu com o oculto no século XVI, que é o Golem de Praga, lembra da capital da Tchecoslováquia? Tá? Então, o que é que ele tem que derrotar? Hoje ficou claro que ele, aliás, ele já derrotou. A Europa ele já derrotou. Ele precisa derrotar os princípios judaico-cristãos, que são os princípios que o impedem de estar nessa terra. Por que você acha que ele tem que derrotar as constituições dos países? Ele tem que mudar as constituições. Por quê? Porque ele precisa quebrar as constituições para ele poder vir. O maior desafio para Armílio, que é o anticristo, é a resistência da fé, da cultura judaico-cristã. Ele precisa destruir, ele tem necessidade de nos destruir. E ele está lutando para destruir essa cultura. E você sabe aonde que essa cultura está? Você sabe aonde está? Os princípios judaico-cristãos é uma barreira intransponível com os seus valores morais e éticos para esse ser. Boa noite, Daniele. Na agenda de Armílios, essa cultura tem que ser eliminada para que ele possa reinar. O direito de produção, em especial, ele quer tirar o direito de você produzir, o direito de você ter propriedade. Boa noite, Suzana. O direito de você ter família, o direito de ser moralmente, ser moral. Esse é o obstáculo de Armílios e o seu golem.
Hoje o que aconteceu na França foi a declaração que a Europa está sob os pés de Armílios e seu Golem. Traduzindo, a Europa está nos pés de Satanás e o anticristo. E a imagem da besta que vem vindo aí. Infelizmente, irmãos. Só que não é só a Europa. As Américas também. Olha aqui, 2 grandes blocos, ele está lutando para destruir a Europa e as Américas. No livro Código Real, lembra? Eu falei para vocês que tem esse livro aí. Cita o Apocalipse. A besta que surge da terra, que tem 2 cornos, semelhante ao cordeiro. Armílio é esta besta. Ele dá habilidade a essa besta para falar. Armílio dará ao dragão a capacidade de eliminar aos que são contra ele. E quem é esse dragão? É a inteligência artificial. E aonde é, irmãos? Que país que é que a inteligência artificial está avançadíssima, além das Américas? É a China. Que, por sinal, o símbolo deles é um dragão. A Europa Ocidental e a América, as Américas, serão o local onde a primeira fase deste ser vai atuar. Vai destruir a cultura, tá? A cultura, exatamente a China. E estamos já no meio de uma batalha espiritual. Esta agenda se chama Fronteiras Abertas. Irmãos, o que entra na Europa? De monte? Os homens da capa preta. Eles entram e fazem o que querem. Destrói a cultura das pessoas, destrói as famílias, destrói as mulheres, porque as mulheres são estupradas. E, se elas reclamarem, elas ainda têm que pagar indenização. Você está entendendo? Eles vão acabar com a Europa e com as Américas, se possível. A Europa, infelizmente, ela já está fraquejando. Por quê? Porque o povo de Deus ali está extinto. O povo de Deus está extinto. O povo europeu que ainda está lá, que conhece a palavra de Deus, tem que se levantar e pregar. Nas Américas, aqui, nós temos o evangelho pervertido. Mas, abraço, Aline, seja bem-vinda, minha irmã. Mas ainda tem um povo de Deus. A igreja invisível é um povo que, em relação à Europa, somos muitos. Em relação à Europa, somos muitos. Que estamos bradando, pregando a palavra. A pastoração está na Inglaterra, gente. Aqui, ó, São 7921. Ela é pastora na Inglaterra. Presta atenção, ela sabe o que eu estou falando. Se nós aqui nas Américas não bradarmos, Armílios, que é o anticristo, vai devorar a terra. É hora de bradarmos, é hora de nós gritarmos, rompermos o céu por misericórdia. E vou falar para vocês o que nós temos aqui. Vocês vão ficar, ó. Olha isso aqui, ó. A ideia é reduzir e eliminar a população com a falta de controle de fronteiras, permitindo outras culturas entrarem e destruir a cultura do lugar. Essa invasão traz práticas, valores, crenças e vão invadindo, destruindo os costumes nos locais. Exatamente. Aqui na Inglaterra vendem as igrejas para fazer pubs. Pubs é bar, viu, gente? Presta atenção. Armílios está trazendo culturas diferentes para destruir nossas nações, para que percam a fé judaico-cristã. Sem isto, ele não pode prosperar. Você está entendendo? Sem isso, ele não pode prosperar.
E o golem cibernético, que é a imagem da besta, que é a inteligência artificial, está lá já lutando para burlar a segurança das fronteiras. Irmãos, isso aqui é coisa séria. Isso aqui é coisa séria. Hoje a França hoje assinou a destruição total deles. E eu fico pensando nos irmãos que estão na França. Fico pensando na Clara, fico pensando numa outra irmã, a Sandra, que está lá na França. O que vai acontecer com essa gente? Meu Deus, tem misericórdia. Irmãos, vocês vão ver dentro de poucos dias o que vai acontecer com a França. Aguardem. Mas, ó, presta atenção. Vocês repararam num negocinho que aconteceu aqui no Brasil? Quem é que foi representar o Brasil nas Olimpíadas, vocês viram? Quem foi representar o Brasil nas Olimpíadas? Exatamente, pastoração, tá lá. A máquina central tá lá. Há muitos anos já, eu tinha na época, eu estava com 12 anos quando esse computador foi feito. Exatamente. A Jezabel brasileira, que o Alberto colocou aí, foi representar o Brasil. E ela foi representar, presta atenção, ela foi representar como chefe de Estado e foi recebida como chefe de Estado. O que está acontecendo? Ela que foi eleita? Quem foi eleito? Não foi ela. E o que está lá em cima também não foi eleito. Ele está com a máscara do cara, mas o cara mesmo já morreu. O que essa Jezabel tem? O que na realidade ela foi fazer lá? Entendeu? Exigiu. Porque na realidade o que ela foi fazer lá? Irmãos, nós vamos, dentro em breve nós vamos saber. Nós não sabemos agora, mas você pode ter certeza, porque ela é uma das maiores bruxas que existem no Brasil. Ela é Jezabel de carteirinha, tá? Ela é Jezabel de carteirinha. Foi pega dentro daqueles lugares que antigamente chamava Casa da Luz Vermelha, lembra? Lembra? Pois é. Essa é a mulher que está aí. Ela é exatamente uma Jezabel que mandou esses dias fazer, mandou fazer esses dias um encantamento para o dólar baixar. Entenderam? Irmã, esse povo que governa o país são todos. Ontem vi um vídeo sobre Evita Peron e fiquei... Sim, a Evita Peron, se vocês não sabem, ela está embalsamada, né? Homens vão ter relações sexuais com o cadáver dela. Entendeu? Homens têm relações sexuais com o cadáver dela. Não sei se, Daniela, se você viu isso no vídeo, se mostrou lá. A coisa é tão nojenta. Que vocês não têm noção. Tudo que é do diabo fede. Essa gente fede. Irmãos, presta atenção. Eu fico de queixo caído com gente que ainda acha que vai dar certo política. Isso me parte meu coração. Você viu lá, né, Daniela? Você viu lá, né? Também, sim, era da Casa da Luz Vermelha. Sim, toda essa gente tá aí. Por quê? Porque o reinado já não é mais dos homens. Nós estamos na transição entre o reino dos homens e o reino de Jesus Cristo. Então, Satanás, isso, necrofilia, Satanás está reinando e ele está colocando para governar os que são dele, que fazem a sujeira dele. É isso que está acontecendo, meus irmãos. É isso. E nós temos que entender. O tempo de domínio dos reinos do mundo acabaram. Vi que a outra mulher do Peron fazia rituais com a Evita também. É, exatamente, a primeira mulher dele, né? Irmãos, prestem atenção. Por que vocês acham que a Argentina é tão açoitada como é? É tão açoitada como é.
Olha, a coisa é muito séria. Nós precisamos estar firmes com Jesus. Eu fico pensando como que Deus preparou estudos para a gente fazer, para a gente entender, né? Esse estudo do livro de Daniel. Esse que eu achei ontem, né? Do Rabino lá, que eu estou trazendo aqui. Entendeu? A segunda que depois virou presidente. Exato. Não, é a segunda, né? Ele casou, a primeira a Eva Peron. A segunda foi como é que é o nome dela? Rosa Peron? Como é que é o nome dela? Rosita? Ai, não lembro agora o nome dela. É a segunda que foi que o presidente. Ele faz o primeiro casamento dele foi com a Evita Peron. Presta bastante atenção, irmãos. Presta bastante atenção. A situação é séria. Nós estamos vivendo momentos já, entendeu? Nós já estamos vivendo momentos conturbados. Vamos cuidar da nossa vida, cuidar da nossa alma, entendeu? Cuidar da nossa alma, porque Satanás não está brincando. Satanás não está brincando de ser Satanás. Ele já está nos últimos momentos e nós precisamos estar com a nossa vida no altar. Estar com a nossa vida diante da presença do Senhor. Entendeu? Mas é isso aí. Irmãos, a gente está vendo tudo isso, né? Mas tem as bênçãos de Deus também, que nós temos que louvar o Senhor pelas bênçãos, né? Ô Clara, glória a Deus que você tá aí, minha irmã. Tô orando por você essa tarde, para Deus te deixar em Portugal daqui para frente. Se o Senhor fazer alguma coisa, você ficar em Portugal, não voltar para França. Ai, meu Pai do céu. Mas vamos lá. Até o Senhor abençoa o seu povo mesmo na tribulação. Eu vou contar uma história para vocês de uma amiga minha, uma amiga íntima minha, muito íntima. Presta atenção na história que eu vou contar. Essa minha amiga, muito íntima minha, há dias atrás recebeu uma notícia. Exatamente, Clara. Jogos Olímpicos, demônios soltos, é o que nós estamos conversando agora. E essa amiga minha íntima recebeu uma notícia esses tempos atrás, e esses dias atrás. E ela acabou até ficando doente de tão forte que foi a notícia, uma notícia que impactou demais ela. E nessa notícia, a pessoa pediu a casa que ela morava, né? Pediu a casa que ela morava. E ela nessa casa há muito tempo, e o aluguel não subia, né? Não subia, e quando ela foi ver os aluguéis, ela quase caiu para trás. Quase caiu para trás. Mas ela diz que clamou ao Senhor, e ela foi no mercado, e ela falou para o Senhor assim: Senhor, Tu és o dono de tudo que tem na terra. Os homens têm concessão de usar patrimônios. O Senhor dá a concessão de usar os patrimônios. O Senhor dá para cada um conforme o Senhor quer. E ela disse que pediu para Deus assim: eu te peço agora, em nome de Jesus, faz que a concessão do lugar que eu more passe para outra pessoa, e que essa outra pessoa possa me deixar morar na casa, até que seja o tempo total de eu sair. E ela foi no mercado, né? Isso ela me contando. Ela foi no mercado e voltou para casa, e no meio do caminho encontrou com uma senhorinha que gosta muito dela. E aí ela falou: a senhora viu o que aconteceu comigo, me pediram a casa, e agora eu estou assim, assado, eu não sei o que fazer, porque os aluguéis estão muito caros. E não sei o que eu vou fazer, E nisso ela chamou o esposo dela, né? E falou: olha, fulano, pediram a casa da fulana aqui. Ele falou: que coisa, mas não tem perigo não, fica tranquila. Passou-se as horas,
ela recebeu um telefonema. E esse senhorzinho falou para ela assim: olha, não se preocupe, fica tranquila. Pede para o dono do imóvel entrar em contato comigo. Só fala isso, passa o meu telefone, pede para ele encontrar, antes de colocar na imobiliária, entrar em contato comigo. Falei, tá bom. E essa minha amiga disse, né? Tá bom. E aí, o que aconteceu? Passou-se os dias, esse senhorzinho veio na casa dessa minha amiga e disse assim: olha, eu tô entrando em negociação. Então você fica tranquila que você não vai precisar sair daí. Falou para minha amiga isso. Falou para minha amiga. Mas a minha amiga ficou em oração e quieta, né? Porque a gente tem que ficar quieta, né? Enquanto as coisas estão acontecendo. E esse senhor perguntou para ela assim: mas você vai permanecer aí, né? Você não vai sair daí, né? Aí minha amiga falou: não, de jeito nenhum. Eu não pretendo, porque para onde eu vou? Mas quando foi hoje, essa minha amiga passou aqui e me contou, né, essa história toda. E falou assim: olha, Ruth, e ele ainda me falou, sabe o quê? Que ele fechou o negócio, né? Já fechou o negócio. E ele tinha uma quantia no banco. Uma quantia para pagar à vista. Mas ele achou que a quantia não ia dar. E que ele ia precisar pedir dinheiro emprestado para o filho para poder terminar de cobrir o valor do imóvel. Mas sabe o que aconteceu? O dinheiro no banco, ele não sabe que jeito. O dinheiro no banco multiplicou. Praticamente o valor que ele pagou no imóvel, está pagando no imóvel, ele já tem esse outro valor que ele não sabe de onde saiu o outro valor. Então, por que eu estou contando isso aqui para você? Porque Deus é Deus. Em meio às tribulações que nós vamos passar, o Senhor, exatamente, comprou a casa da minha amiga. O Senhor vai fazer maravilhas no nosso meio. Entendeu? Então, com tudo que nós estamos vendo, com tudo isso aí que nós estamos vendo, com o diabo pintando e bordando, Deus está cuidando dos seus filhos. Nós temos que ter isso na nossa mente. O Senhor está cuidando dos nossos filhos, dos seus filhos. Ele não vai desamparar nem a você, nem a mim, nem a minha amiga. Tá entendendo? Não vai desamparar ninguém. Ele vai ser conosco. Ele é Deus de milagres. Entendeu? Luciana, é isso aí, minha irmã. Deus é Deus de milagres. Ele opera aonde a gente não imagina. Eu sempre falo para essa minha amiga: você precisa ter fé, você não é uma mulher de fé. Presta atenção, você precisa ter fé. Você é muito burrinha para ter fé. Eu falo isso para ela sempre. Sempre eu tô dizendo isso para ela. E nesse dia que ela ficou impactada, chegou a ficar de cama por uns dias, eu falei para ela, você precisa crer no Deus que nós servimos, você precisa acreditar, você está muito sem fé. E ela me disse assim: mas como, né? Como que eu vou fazer? Eu falei: olha, primeira coisa, orar certo. E Deus orientou ela para ela orar certo. Senhor, na terra ninguém é dono de nada. O Senhor é dono de tudo. O Senhor sabe que eu não tive. Shalom, irmã Rita. Seja bem-vinda. O Senhor é o dono de tudo. Então, Pai, passa a possessão desse lugar para uma outra pessoa que eu possa ficar nesse lugar. Essa minha amiga falou para Deus, né? Essa minha amiga falou para Deus, né? Que eu possa, ela fez a oração certa. Por quê? Porque ninguém é dono de nada. Deus dá tempo para você passar naquele lugar. Deus dá condições de você adquirir de uma outra pessoa passar naquele lugar. Entendeu?
Mas a minha amiga também, de vez em quando, ela dá umas descrenças assim que você não tem noção. De vez em quando ela viaja no desespero, sabe? Mas ela vem aqui, a gente conversa de frente a frente, sabe? De frente a frente, e ali a gente trava uma luta terrível de conversa. E eu sempre falo para ela, você precisa crer no poder de Deus, você precisa crer nos milagres do Senhor. Você precisa crer que Deus tem poder. E o que mais me deixou impressionada foi o que aconteceu no banco. Porque tinha o montante X para pagar e achava até que ia ter menos. Ia precisar pedir dinheiro emprestado para o filho, para poder pagar à vista. Mas quando chegou no banco para fazer a transação, o dinheiro estava duplicado no banco. Entendeu? Esse é o Deus que nós servimos, meus irmãos. Você precisa crer, porque o Deus da minha amiga é o meu Deus e é o teu Deus também. Tá entendendo? Essa minha amiga, ela é terrível. Ela é terrível. De vez em quando ela dá uns piti aqui que vocês não têm noção. Sabe? Mas o Deus da minha amiga é uma benção. O Deus da minha amiga é maravilhoso. Eu fiquei impressionada hoje, a hora que ela me contou do que tá sobrando. Eu falo como Deus é fiel até com aqueles que não têm a nossa visão, mas são pessoas que Deus toca no coração. Entendeu? Meus irmãos, é isso aí. Vamos firme, porque Jesus, apesar de tudo que está acontecendo, apesar de tudo que está acontecendo, presta atenção. O Senhor está cuidando de nós. Está cuidando dessa minha amiga, que ela é tão insignificante que vocês não têm noção da insignificância dela. Vocês não calculam. Até dela, uma mulherzinha insignificante, Deus está cuidando dela. Entenderam? Isso me deixou assim, terrivelmente, como é que diz? Vou usar essa graça para conseguir clientes, entendeu? Então, irmãos, vamos louvar o Senhor, porque o Senhor é bom. E apesar do mundo estar pegando fogo, Ele está cuidando de nós, entendendo? Apesar do mundo estar pegando fogo, nós somos cidadãos dos céus. Nós não somos cidadãos dessa terra. Nós somos cidadãos daquele que nos criou. Nós somos cidadãos da pátria celestial. Mas enquanto estamos aqui, boa noite, Fatinha, o Senhor vai cuidar de nós. Entendeu? O Senhor vai cuidar de nós. Irmãos, nós estamos lendo, eu terminei de transcrever. É mesmo, verdade, ô Luciana. Ela é a menina dos olhos de Deus, a minha amiga. Minha amiga é uma benção. É uma benção. Essa minha amiga aí, minha filha, ela é meia perturbada, mas é benção. Entendeu? Irmãos, eu terminei de transcrever, tá? Sobre a semana 70 de Daniel. Como é que diz, ele tá falando bastante da parte histórica, tá? Da parte histórica. E eu não sei se nesse momento aqui, eu só vou colocar aqui no final, o que ele diz no final, tá? Porque senão eu vou tomar muito tempo de você. O mundo está louco, Paris vai pagar preço caro. Vai, Clara, vai pagar. E sabe o que eu estava falando? Antes de você entrar, eu falei, gente, eu estou orando pela Clara e pela Sandra, que é uma outra amiga minha que mora em Paris, para que Deus tenha misericórdia de vocês e tire vocês de lá. Porque o que eles fizeram hoje não é brincadeira. O que eles fizeram hoje não é brincadeira. Entendeu? É terrível, é terrível. Deixa eu ver aqui. Gente, eu vou só pegar a parte, presta atenção aqui. É muita coisa histórica. Eu não sei se vocês... Pois é, Clara, e que Deus abençoe que você permaneça em Portugal, minha irmã.
Vamos orar ao Senhor para você permanecer em Portugal. Permanecer, porque o que vem para Paris não vai ser de brincadeira, não. Exatamente. Mas o Senhor vai guardar, de alguma forma o Senhor vai fazer uma obra aí de você ficar aí na tua terra. De tudo isso daqui, irmãos, que eu li, tá? Que eu li, ele vai citar Esdras, ele vai citar uma série de coisas para comprovar que a semana 70 ela terminou com Jesus Cristo, tá? Ela termina com Jesus. E eu vou só falar aqui, também, claro, eu penso também. Eu só vou falar aqui sobre o cumprimento da profecia de Noé sobre Jafé. Lembra que eu sempre falo para vocês que Noé, quando amaldiçoou Canaã, filho de Cão, ele disse que Jafé habitará nas tendas de Sem, tá? E que Canaã seria servo deles. Não sei se vocês eu sempre falo isso. Falei, gente, Jafé habita nas tendas de Sem, né? Que é lá no Oriente, né? No Oriente. E com isso tudo que aconteceu hoje, isso tudo que está acontecendo hoje, observem uma coisa. O que esse rabino disse é que está tudo embutido no mesmo assunto. O que eu vou falar aqui está embutido no mesmo assunto. Esse rabino que eu escutei hoje, ele disse o seguinte, que os olhos do Satanás, os olhos do anticristo, eles não estão no Oriente, eles estão no Ocidente. Eles estão na Europa e nas Américas. Porque a Europa e as Américas é onde o cristianismo está enraizado. É onde as constituições são judaico-cristãs. Então ele precisa derrubar isso tudo. Precisa derrubar isso tudo. O Oriente, nesse momento, não é a praia dele. Ele está atuando lá? Tá. Eles estão em guerra lá? Estão. Tá? Mas o problema está aqui no Ocidente. Quem está segurando a vinda do anticristo somos nós. Tá entendendo? Quem está segurando a vinda do anticristo somos nós. Presta atenção. Exatamente, por isso o ataque no Ocidente está tão ferrenho. Exatamente isso, exatamente isso. Então, quando o Steven Jones, ele fala aqui que a semana 70, se as pessoas estudarem como tem sido ensinado até hoje, você confunde o relógio da volta de Cristo. Entendendo? Você acaba confundindo. Então ele traz toda a história, tá? Toda a história, e ele mostra por A mais B que a morte de Cristo encerrou a semana 70. Então presta atenção, existe uma teologia que trouxe como se Ciro fosse só um rei chamado Ciro. Não, tiveram 2 Ciros, 2. É isso que eu escrevi tudo aqui, mas eu tô com dó de vocês de ler tudo isso daqui e vocês não aguentarem, entendeu como é que é? Mas aqui ele tá explicando os detalhes da situação. Entenderam? Eu tô aqui falando, resumindo o que ele escreve aqui, tá? Então ele tá trazendo que houveram vários reis com o mesmo nome. E a profecia de Isaías 45, a profecia de Isaías 45, 6, se não me engano, que fala sobre Ciro, é para esses 2 Ciros. Os 2 fizeram decretos para Jerusalém. O primeiro decreto foi um decreto onde precisava o povo se limpar primeiro para voltar à terra. Ele explica aqui detalhadamente isso daí. Mas eu não estou querendo tomar o tempo de vocês para falar tudo isso, porque eu acho que vocês estão cansados para falar tudo isso. Eu acho que o dia foi bem assim conturbado, né? Então eu vou deixar para falar, vou só dar essa passada, aí se vocês quiserem ouvir, eu falo amanhã, entendeu? Sobre isso daqui. Presta bastante atenção. Mas o que você tem que entender nesse momento, com todos os acontecimentos que nós estamos vendo aí? Presta atenção. Presta bastante atenção. Você tem
que entender o seguinte, que o que aconteceu hoje e o que está acontecendo, pode falar? Vocês aguentam eu escutar isso aqui tudo? São 3 páginas que eu vou falar. Se vocês aguentarem, eu leio, tá tudo aqui, tá tudo pronto, entenderam? Então tá bom, então eu vou falar, tá? Eu vou tentar, eu vou assim falar devagar para vocês entenderem, tá certo? Então presta atenção. Isso que eu vou ler agora está ligado ao que o Rabino falou e os acontecimentos de hoje, por incrível que pareça. Nós não podemos nos confundir. A semana 70 elas já se esgotaram. Nós já estamos no final do final. Presta atenção. Então vamos lá. A partir da semana 70, a profecia das 70 semanas que conduzem ao Messias é uma das profecias mais importantes da palavra de Deus. Presta atenção. Se bem, esta profecia pode não ser importante no desenvolvimento de caráter. Presta atenção. Ela não é uma profecia para você limpar o seu caráter. Não, ela é uma profecia de aviso. Entendeu? A profecia da semana 70 é uma profecia de aviso. É uma das maiores profecias. Mas ela tem o seu ponto final quando Jesus morre na cruz. Mas nos dá entendimento do plano divino. Pelo contrário, mal interpretada essa profecia pode nos enganar e, como vemos nas igrejas de hoje, pode inclusive fazer que apoiemos ao que já se chama de anticristos. Ele não está falando anticristo, ele está falando de anticristos. Irmãos, tem um monte de igreja apoiando os anticristos. Estão apoiando Trump, o trombeta, estão apoiando Macron, estão apoiando tudo quanto é coisa que tem aí. As igrejas. Por causa do erro da profecia das 70 semanas. Me dei conta de que muitos mestres de profecias estabelecem o ponto de partida para a semana 70 de acordo com suas crenças pré-concebidas sobre quando deveriam terminar estas semanas. Presta atenção. Em outras palavras, determinam a data da crucificação de Cristo de acordo com seu sistema de crenças e logo retrocedem 490 anos até a data presente do decreto que iniciou o ciclo. Ao fazer isto, intentam forçar sua visão da profecia sobre a história, em lugar de permitir que a história guie a visão da profecia. O fato é que a história é profecia cumprida. Marca isso aí. História é profecia cumprida. Pelo que devemos permitir que a história deforma a nossa visão da profecia, não ao contrário. Presta atenção. Tem pastores, tem teólogos que formam uma concepção e querem colocar a história dentro daquilo que eles formaram. Não é assim. A profecia está aí. O decorrer do ciclo histórico vai nos dizer até onde vai essa profecia. É o que acontece na semana 70 de Daniel. Presta atenção. Ponto de partida, onde está? Gabriel vinculou o começo das 70 semanas com a emissão do decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém. A história mostra que o decreto de Ciro chegou demasiado pronto para ter sido o único que deu início às 70 semanas. Seu decreto foi emitido em 534 a.C., que foi 566 anos antes de 33 depois de Cristo. Seu decreto chegou 76 anos antes.
Esse é o primeiro decreto. Presta atenção. Mas houve um segundo decreto, emitido 76 anos depois, por Artaxerxes, que também se chamava Ciro, em 458 a.C., que fora precisamente 490 anos antes de 33 depois de Cristo. Então é no segundo decreto que se dá início. De fato, os 76 anos foram importantes, porque é um número bíblico de limpeza. A nação teria que ser limpa depois de sua liberação da Babilônia. E só então poderia cumprir-se o chamado de Judá. Seu cativeiro em Babilônia representou a morte da nação durante 70 anos. 70 anos. E a lei diz que deveria tomar-se 7 dias para ser limpada. Está em Neemias 19:11. Anotem os versículos para depois vocês lerem, tá? O que ia ser limpo teria que sê-lo na manhã seguinte, no 8º dia. O que faria que seu tempo de limpeza, em essência, for um pouco mais de 7 dias e meio. Esta lei se cumpriu a nível nacional, multiplicando por 10 e contando em anos, o que fazem 76 anos. Depois da morte de Ciro, seu filho Cambises governou desde 529 até 522 a.C. Os primeiros anos de seu reinado como corregente com seu pai. Logo, Dario, o pai dele é Dario, subiu ao trono em 522. Foi o começo de seu reinado. O primeiro ano de seu reinado, como se contava naqueles dias, foi o ano de 521, começando na primavera, em abril. Sempre se dava ao rei anterior o ano completo, incluso se morresse neste ano, para superpor os reinados dos reis e não causar confusão entre os historiadores da corte. Então era um decreto que eles tinham, que todos os reis tinham que ter os anos completos, para não dar confusão histórica. Presta atenção. Devido que o reinado de Dario incluiu 2 eclipses lunares, que se registraram em seu 7º ano e 31º ano. Os historiadores têm identificado positivamente os anos de seu reinado. Seu primeiro ano foi 521, pelo que seu 7º ano foi em 515, e seu 31º ano foi em 491 a.C. Dario, o Grande, reinou um total de 36 anos até 486 a.C. Quando morreu, Xerxes subiu ao trono e seu primeiro ano foi calculado como em 485 a.C. Eu disse que era histórico. Presta atenção. Então, presta atenção aí. Xerxes foi o rei que tentou conquistar a Grécia, mas fracassou. Os gregos, por suposto, também registraram estes eventos. Heródoto registrou a batalha de Solamina, no Arconte de Cariades, que governou desde julho de 479. Adam Rutherford também nos conta sobre o eclipse solar que fica no reinado de Xerxes. A data, todavia, se estabelece pelo registro de Heródoto, de um eclipse de sol, um par de dias depois da Batalha de Salamina, já que os cálculos astronômicos confirmam que um eclipse solar visível na Grécia teve lugar em 2 de outubro de 480 a.C., justo 9 dias depois da derrota de Xerxes em Salamina. Artaxerxes foi no ano 464 a.C., foi o início do seu 7º ano, abril 488, quando emitiu seu decreto que começou a contagem regressiva
dos 490 anos até o Messias. Está em Esdras 7:7. Anota aí, eu não vou ler, porque senão eu vou me estender muito, tá? Então, qual foi o decreto de Artaxerxes? Gente, essa pesquisa histórica ele está fazendo para nos mostrar que as 70 semanas termina na morte de Cristo. Não existe 70 semanas agora. Presta atenção. O decreto de Artaxerxes. Flávio Joséfo nos diz que Artaxerxes teria outro nome. Presta atenção aqui. Depois da morte de Xerxes, o reino foi transferido a seu filho Ciro, a quem os gregos os chamavam também de Artaxerxes. Tá entendendo? Então tiveram dois Ciros. O Ciro do início do governo do Medo-Persa e esse Ciro agora. Presta atenção. Um outro Ciro. Creio que isto é profético. O Ciro original havia emitido o primeiro decreto, que permitia ao povo de Judá regressar a Jerusalém e construir o segundo templo. 76 anos depois, Artaxerxes, que também se chama Ciro, fez o mesmo. E Joséfo nos diz que seu nome persa era Ciro, filho de Xerxes. O fato de que os homens se chamaram Ciro dá margem para que a profecia se cumpra nos dois homens. Isso, Esdras 7:7, isso mesmo. Nos dois homens. Como se fora o mesmo nome. De fato, esta é uma das razões pelo que os cronólogos do primeiro século pensavam que era o mesmo rei. Sem dúvida, como já tenho mostrado, os arqueólogos desenterraram as tumbas e palácios dos reis, que intervieram, demonstrando que esses reis governaram entre os dois Ciros. De fato, as profecias de Isaías acerca de Ciro, lembre-se que Isaías profetizou acerca de Ciro sem conhecer, 200 antes do nascimento do primeiro Ciro. Presta atenção. Anota aí, Isaías 45:1. Esse texto é 200 anos antes do primeiro Ciro nascer. Presta atenção. Também tem um duplo cumprimento porque Ciro I e Ciro II emitiram decretos com respeito à reconstituição de Jerusalém e o templo. Está em Esdras 7, até do 7 ao 9, tá? O decreto atual está registrado em Esdras 7, 11 a 26. Presta atenção, são vários textos. Está tudo no capítulo 7. Leia o capítulo 7 inteiro, que esse relato está todinho lá dentro. O rei financiou a missão. Inclusive, enviou uma mensagem a todos os tesoureiros da zona para que cobrissem qualquer necessidade imprevista que pudesse surgir a Esdras. Lembra que Esdras era copeiro do rei e o rei gostava demais dele. Tá? Flávio Joséfo, quando Esdras recebeu esta carta, se alegrou muito e começou a adorar a Deus, e confessou que havia sido a causa do grande favor do rei, que o rei fazia a ele, e que pela mesma razão deu todo engrandecimento a Deus. Então leu a carta em Babilônia aos judeus que estavam ali, mas guardou a carta e enviou cópia a todos os outros da sua própria nação que estavam esparramados na Média e na Pérsia. E quando esses judeus compreenderam a piedade que o rei teria por Deus e a bondade que tinha por Esdras, presta atenção. É Neemias, pastor? Eu sei que é os dois que estavam lá, né? Neemias e Esdras. Todos se emocionaram muito. Uma parte do povo se juntou para seguir para Jerusalém, mas grande massa permaneceu na Babilônia. Portanto, tem tribos na Ásia e Europa, submetidas aos romanos. As 10 tribos estão além do Eufrates até agora, e são uma imensa multidão.
e não podem ser estimadas pelos números. Pastor, tira uma dúvida minha. Esdras, ele era o escrivão, não é isso? E Neemias era o copeiro, né? Acho que é isso aí. Eu sei que um dos dois, eles são o copeiro do rei. Olha lá. Interessante notar que Joséfo não cria que as 10 tribos de Israel regressariam à sua antiga terra. Presta atenção. Flávio Joséfo não cria que as 10 tribos de Israel regressariam à sua antiga terra. Como estava escrevendo até os fins do século I depois de Cristo, está claro que a casa de Israel, todavia, permaneceria ao norte de Babilônia, cerca do Mar Cáspio e Mar Negro, ao leste do rio Eufrates. Pela leitura da lei. Tá, então Esdras era o escrivão. Tá. Neste momento, não estavam perdidos. Joséfo sabia exatamente aonde eles estavam. Esdras 7, 9 diz assim: parece implicar que Esdras e os imigrantes, na realidade, saíram de Babilônia no primeiro dia do primeiro mês para ir a Jerusalém. Mas em Esdras 8:31 nos diz mais especificamente que a viagem começou no 12º dia do primeiro mês. Flávio Joséfo confirma e nos diz que Esdras organizou um jejum de 3 dias para orar por segurança de sua viagem. Assim que, quando terminaram suas orações, partiram do Eufrates no dia 12 do primeiro mês do 7º ano do reinado de Xerxes, e chegaram a Jerusalém no 5º mês do mesmo ano. Artaxerxes financiou importante missão, comprando animais para sacrificá-los e oferecendo no altar em Jerusalém. Presta atenção. A intenção do rei também era que se oferecessem orações por ele, tá? Ele pediu que orassem por ele, como se fazia comumente nestes dias, independente da religião que realizava o sacrifício. De fato, essa prática continuou durante o primeiro século até que o templo foi destruído pelos romanos. Esses sacrifícios se consideravam atos de amizade e paz entre a igreja e o Estado. Não está muito diferente de hoje, não é verdade? Não está muito diferente de hoje. Eu vou ler de novo. De fato, essa prática continuou durante o primeiro século, até que o templo foi destruído pelos romanos. Esses sacrifícios se consideravam atos de amizade e paz entre a igreja e o Estado. Irmãos, eu acho que tem muito sacrifício aí, hein? Entre a igreja e o Estado. Está acontecendo muita coisa aí. Portanto, tem um decreto que está em Esdras 7:23. Depois vocês leiam lá. Agora, isso aqui me chamou muita atenção. Cumprindo a profecia de Noé sobre Jafé. Gente, espera só um minutinho, deixa eu abrir a porta pro meu gato. Espera aí. Vem, mano. Dá licença aí. Presta atenção aqui, ó. Exatamente, pastor, religião e política. Nem Esdras, nem o rei Artaxerxes se deram conta de que este sacrifício também era um cumprimento de uma profecia anterior de Noé, na ocasião em que maldisse Canaã, está em Gênesis 9:27. Os persas e medos é Madai, tá? Filho de Jafé. Eram descendentes de Jafé, está em Gênesis 10:2. Noé havia profetizado acerca da unidade entre Jafé e Sem. O livro secreto dos tempos, ele escreveu um livro, tá? Chama Livro Secreto dos Tempos. Eu vou ver se eu consigo achar ele. Esta profecia foi dada há 1600 anos desde Adão. O sacrifício de Esdras em nome do rei persa e seu império medo-persa se realizou no 7º ano de Artaxerxes,
que estava há 3.437 anos desde Adão. Presta atenção. Se fechamos as duas datas, vemos que 1776 do ano veio o cumprimento dessa profecia de Noé. Isto é, 888 vezes 2. Valor numérico do nome de Jesus em grego. Creio que o sacrifício, ele acredita, de Esdras trouxe unidade profética entre Sem e Jafé, os pondo na mesma tenda. Uma tenda é uma cobertura. Neste caso, Esdras colocou a Pérsia sob a cobertura de Deus. Lembra? Deus chamou Ciro de filho, de servo, lá em Isaías. Presta atenção. O feito de que este sucedera 2 vezes 888 anos depois mostra que os dois irmãos, Sem e Jafé, estavam unidos por meio de Jesus Cristo. Isso aqui é o que ele está aqui trazendo, presta atenção, tá? É o estudo que ele fez. Desse estudo todo, o que eu tiro para mim? A semana 70 de Daniel, irmãos, realmente ela termina com Jesus. Lá. Tá? Então presta atenção aqui. Este foi já estou terminando. Este foi um cumprimento mais cedo do que Paulo escreveu muitos anos depois. Em Efésios 2, agora eu vou ler. Efésios 2, do versículo 14 ao 22. Vamos lá. Agora eu vou ler porque essa aqui já está falando conosco aqui agora, tá? Efésios 2, do 14 ao 22 diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Ambos os povos fez um. E derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo. Dois povos, Sem e Jafé, se reconciliando em Cristo. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Ele está fazendo alusão ao que aconteceu lá atrás, tá? Onde Cristo derrubou o muro da separação no templo para reconciliar a todos os homens em Cristo e dar desigualdade como casa de Deus. Em outras palavras, tanto Sem como Jafé deviam estar na mesma casa, incluso Cã estava nessa casa, ainda que sendo servo. Há muitas implicações inerentes a esta profecia, que estão mais à frente ao alcance de nossa presente discussão. Por ora, é suficiente saber que o sacrifício de Esdras em nome de sua própria nação e também em nome de um Medo, persa, foi um evento profético muito importante que se remonta aos dias de Noé, poucos dias depois do dilúvio. O decreto de Artaxerxes, em abril de 458 a.C., enviou a Esdras a Jerusalém para fazer o sacrifício. Este decreto inicia o ciclo das 70 semanas, que finalmente terminou com a crucificação de Cristo no dia 3 de abril de 33 depois de Cristo.
Irmãos, fica claro. Para mim está muito claro. Então, quando se fala de semana 70 hoje, dá uma confusão. Dá uma confusão. Essa semana 70, irmãos, ela já encerrou. Ela encerrou lá, na crucificação. Quando a gente fala, né? O pessoal por aí, os escatólogos, né? Falam, não, a semana 70, 3 anos e meio de paz. Aonde que a Bíblia diz que o mundo vai ter paz? Você já viu escrito isso na Bíblia? Eu não encontrei ainda não. Diz que vão falar de paz, mas não diz que vai ter paz. Eu não vi na Bíblia escrito que o anticristo vai trazer paz para o mundo. Eu não vi. Você já viu escrito isso? Se você viu, me mostra, porque eu preciso ver. Eu preciso achar onde está isso, porque eu já procurei e eu não vejo. O que eu vejo é que quando falarem de paz, 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 haverá repentina destruição. Agora, o que eu vejo é o reinado do anticristo somente 3 anos e meio. É somente isso que eu vi. Então, presta atenção, irmão, para a gente não confundir a nossa cabeça. As 70 semanas de Daniel, com toda essa comprovação que o Steve Jones trouxe historicamente, tem alguns que vão falar assim, isso aqui é loucura, você já está falando besteira. Não, eu não estou falando besteira. Quem fala anticristo, né, pastor? O único que fala é João, né? João fala sobre ele. Ele fala o nome anticristo, né? O antimessias, né? Irmãos, presta atenção. Quando você... Ele trouxe todos esses fatores históricos, ele traz para comprovar que as 70 semanas ela tem início lá no segundo decreto de Ciro, do segundo Ciro, e termina exatamente certinho, aqui, dia 3 de abril, 33 depois de Cristo. Então, hoje nós fizemos uma leitura, hoje nós falamos de Olimpíada, do que está vindo aí para a França, e não só para a França, mas para toda a Europa e para as Américas, porque Satanás está atrás de nós, americanos. Boa noite, Berenice. Satanás quer destruir a Europa e as Américas. Falamos sobre isso. Falamos sobre a bênção que Deus deu para essa minha amiga, né? E lemos aqui o estudo do Steve Jones, confirmando aonde começa e aonde termina as 70 semanas. Então eu acredito que foi uma live produtiva, né? Uma live produtiva. O que nós temos que saber com tudo isso? Colocar a nossa vida em ordem. Entendeu? Colocar a nossa vida em ordem. São 176 países, né, pastor? Tava lá, 176 ou 200 países, alguma coisa assim que eu ouvi o cara falando. Ele falou sobre pela ONU é 176 países, mas pelo negócio das Olimpíadas são 200 países. O que é que nós temos com tudo isso que buscar? Exatamente, só a semana 70 é somente para o povo de Daniel, exatamente, Israel. Ela termina com a morte de Jesus. Jesus cumpre a finalidade da semana 70. Entendeu? Jesus cumpre a finalidade da semana 70, que né? Pôr fim ao pecado, né? Vamos lá ver rapidinho aqui em Daniel, só para a gente não se perder. Deixa eu achar aqui, Daniel 7, né? Por fim a transgressão, não, Daniel 9. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Esse é a unção do santo dos santos, somos nós. Porque o templo não existe mais. O templo não... Irmãos, o templo que vai existir vai ser o que vem do céu. Nesse daqui, se construírem, não é o templo que Jesus vai entrar. Não, não é. Entendeu? Não será o templo que Jesus vai entrar. Será um templo para os cabalistas. Entenderam? Para os cabalistas. Então, o que nós temos que fazer? Colocar a nossa vida em ordem, porque Jesus não vai tardar a voltar. Hoje ficou bem claro. Aquele cavaleiro branco entrando,
anunciando a vinda do homem do iníquo, anunciando a vinda daquele que vai trazer, como é que diz? O que eles querem, né? O que eles querem. E tá lá, a França tá toda do jeito que o diabo quer. O que eles fizeram ali é do jeito que Satanás quer. Com drag queen, com tudo quanto é coisa. Do jeito que o diabo quer. Então nós vamos colocar nossa vida em ordem na presença do Pai. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da tua presença. Te louvando e bendizendo o teu nome, Senhor, porque tu és um Deus que cuida dos teus filhos. O Senhor nos direciona para o entendimento da palavra. O Senhor nos tem direcionado para entender a tua palavra como está escrito e não como os homens dizem. Pai, eu te louvo por essa oportunidade. Eu te louvo pela oportunidade de fazer parte desse time que está lutando contra as densas trevas para herdar a vida eterna. Pai, eu te peço em nome de Jesus, nos protege. Em nome de Jesus, nos guarda. Em nome de Jesus, nos faz ficar invisível mediante o perigo. Em nome de Jesus, Pai, coloca a blindagem do teu Espírito Santo sobre nós. Coloca o selo do Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que Satanás, a antiga serpente, não tenha como nos pegar, como nos devorar. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, acrescenta a nossa fé, que é pouca. Acrescenta, Senhor, aquilo que nós necessitamos para o entendimento preciso da tua palavra. Guarda-nos, Senhor, debaixo do sangue do Cordeiro. Guarda-nos debaixo das tuas mãos potentes. Pai, eu te peço pela vida da Clara, eu te peço pela vida da Sandra, eu te peço pela vida da Clarice que está lá na França. Em nome de Jesus, guarda, Senhor, livra do mal. Não deixa que nada venha acontecer, porque nós sabemos que Satanás está solto. E grandes coisas ruins vão vir sobre aquele lugar. Nós sabemos disso. Eu te peço, Senhor, guarda o teu povo que não está no Brasil, que está fora do Brasil. Livra, Senhor, do mal. Livra, Senhor, o teu povo. Livra a nação brasileira, que nós possamos ainda ter um pouco mais de paz para receber o teu povo que com certeza vai vir para cá para se refugiar. Pai, aquela visão, Pai, daquela irmã, quantos anos atrás, aquela velhinha, que ela via a Europa sendo destruída e o povo europeu vindo para as Américas para se refugiar. Senhor, nós estamos vendo que essa visão daquela velhinha, há quantos anos atrás, ela vai se cumprir. Senhor, nos ajuda, tenha misericórdia do teu povo. Tenha misericórdia do Brasil, Pai. Tenha misericórdia da América do Sul. Tenha misericórdia da América Central, Senhor, da América do Norte. Tenha misericórdia dos teus filhos que estão na Europa, da pastoração que está na Inglaterra, da Paula que está lá em Portugal, de outros irmãos que moram em Portugal também. Pai, quantos irmãos na Suíça. Tenha misericórdia, Senhor. Guarda o teu povo debaixo da tua mão de poder. Guarda a igreja de Esmirna, Pai, a igreja perseguida. Senhor, ajuda a igreja de Filadélfia, para a igreja de Filadélfia se manter em pé, pregando a tua palavra. Ajuda, Senhor. Ajuda em nome de Jesus, porque os dias são maus. Satanás já está dançando sobre a terra. Ele tem autorização dos homens para dançar sobre a terra, para fazer o que ele quer. Ele vem vindo para ver se conquista o último espaço, para ver se ele consegue, através dele próprio, conquistar o que ele não conseguiu através dos homens. Senhor, nos guarda, nos livra do mal, nos livra do dragão.
Protege as nossas casas. Protege as nossas crianças. Em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos por tudo, nós te louvamos por tudo. Não que em nós tenhamos merecimento, porque nós não temos, Senhor. Mas os merecimentos são de Jesus Cristo de Nazaré e Yeshua HaMashiach, que vive não só por hoje, mas por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, eu sei que foi uma live cansativa, eu espero que vocês me perdoem, tá? Mas eu acredito que os fatores históricos que eu coloquei aqui tenham ajudado a nós compreendermos, eu e você, porque eu também estou aprendendo, tá? Eu também estou aprendendo, não pense não. Estou no aprendizado. Nos deixou claro que nós não precisamos esperar por semana 70 nenhuma, ela já aconteceu lá atrás. Nós já estamos nos derradeiros momentos dos acontecimentos finais. Não tem profecia praticamente para cumprir. É pouca coisa que tem para cumprir. Então, é hora de você apertar teu cinto, é hora de você buscar a face do Senhor, porque em breve nós vamos ouvir a trombeta soar. Entendeu? Em breve nós vamos ouvir uma trombeta soar. Ô Daniele, Deus te abençoe, minha irmã. Para mim é um refrigério ouvir isso. É um refrigério porque eu fico aqui preocupada, porque é muito coisa histórica, né? E não é todo mundo que gosta. E eu fico preocupada de estar incomodando, entendeu? Mas eu louvo ao Senhor. Para mim é uma bênção, porque eu gosto muito de tudo isso aqui, né? Então, mas eu sei que tem irmãos que não gostam. Mas é isso aí, irmãos. Que vocês tenham um sábado deleitoso na presença do Pai. Que o Senhor abençoe a todos nós, né? E que nós possamos caminhar firme, irmão. Firme. Nosso encontro. Nós temos um encontro marcado aí nos portões celestiais. Não vai esquecer, viu? Nós temos um encontro marcado nos portões celestiais. Nós vamos nos encontrar lá. Aqui a gente não se conhece pessoalmente, mas lá nós vamos nos abraçar. Primeiro a gente vai ver Jesus, né? Vamos abraçá-lo e depois nós vamos conversar o tempo inteiro. Pode ter certeza, né? Quem sabe vai ter um bairro, um bairrozinho, né? Na Nova Jerusalém, para todos nós juntos, né? Para a gente bater papo o dia inteiro, conversar das bênçãos do Senhor, né? Fiquem na graça do Pai. E a minha amiga manda um enorme beijo para vocês, tá? A minha grande amiga que Deus operou essa maravilha na vida dela, manda um beijo enorme para todo mundo, tá bom? Que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.